O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que um acordo para acabar com a guerra, que já dura 3 anos, está muito longe. Apesar da tensão recente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Zelensky espera continuar recebendo apoio americano. Trump reagiu às declarações do ucraniano e afirmou que os Estados Unidos não vão tolerar a guerra por muito tempo e que Zelensky não quer a paz. Pois é, mais declarações e é preciso interpretar exatamente esses sinais, tanto do lado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky dizendo que um acordo para acabar com a guerra, ou pelo menos um cessar-fogo, estaria distante, e Donald Trump dizendo que ele não quer a paz. Caminhamos para onde, hein, Dávila? Situação complicada, Caniato, mas eu entendo que a atuação da Europa nessas últimas 48 horas foi muito positiva. O encontro com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Emmanuel Macron, presidente da França, começou ali a tentar salvar depois daquele deplorável episódio na Casa Branca. Na verdade, uma coisa é você lidar com a guerra num país muito distante, a outra é quando as tropas estão a centenas de quilômetros da sua fronteira, como é o caso lidar com a Ucrânia e com a Rússia, né? Então, evidentemente, a pressão aí é muito maior. E eu entendo que essa entrada na Europa, a Europa agora vai assumir o protagonismo, porque não fazia nenhum sentido fazer um acordo com a Rússia sem a Ucrânia estar à mesa. Aliás, a última vez que foi feito um acordo com a Rússia foi justamente depois da invasão russa da Ucrânia em 2014, que foi o acordo de Minsk, e foi um fracasso geral. Logo em seguida, a Rússia invadiu de novo e não obedeceu absolutamente nada do cessar-fogo. Portanto, os ucranianos, aquela história que já sabe muito bem o que é, quanto vale a palavra de um russo, vale 0, ainda mais do Putin. Então, evidentemente, é preciso um intermediário que leve em consideração a situação da própria Ucrânia. Não se pode achar que você vai resolver em Washington um acordo com a Rússia e simplesmente menosprezar a Ucrânia. E mais do que a Ucrânia, a questão territorial, algo fundamental para os europeus. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a paz na Europa depende do respeito à integridade territorial, coisa que foi violada com a invasão da Rússia da Ucrânia. Portanto, eu entendo que foi sim um momento trágico, aquele bate-boca na Casa Branca, mas eu entendo que essas últimas 48 horas pode ser que a Europa pode realmente ter um protagonismo maior e talvez salvar um cessar-fogo e até com muito mais legitimidade, porque na verdade a Europa agora vai ter que entrar em campo para ajudar a Ucrânia. Pois é, inclusive o Cristiano Beraldo esteve no Reino Unido, até mostrou nas suas redes sociais a manifestação da equipe do agro, né, Beraldo, revoltados com o aumento de impostos, mas é preciso também a gente olhar para a agenda de Volodymyr Zelensky com o Starmer e muita gente apostando, inclusive, nesse apoio dos europeus após aquele fatídico episódio com Donald Trump. Os europeus devem abraçar Zelensky, só recebendo as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio, a notícia em destaque, uma nova rodada de declarações de Donald Trump e Volodymyr Zelensky, presidente americano, dizendo que Zelensky não quer a paz. Vai lá, Beraldo, você. Pois é, Caniato, é interessante a gente ver a dinâmica das coisas. É óbvio que aquele episódio que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca não estava no script. Um bate-boca quase, ou enfim, uma discussão que acontece em frente às câmeras, claro que não é algo desejável para uma situação delicada como essa. Mas, enfim, a coisa descambou muito em razão de colocações do vice-presidente J.D. Vance, muito em razão da contra-argumentação de Volodymyr Zelensky, que a gente precisa colocar as coisas com a devida perspectiva. A Ucrânia é a parte fraca de todo esse imbróglio que existe ali. A Ucrânia não tinha nenhuma condição de conter o exército russo, não fosse a ação da Europa e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem um papel fundamental
para a proteção da Ucrânia e a solução desse conflito. E quando Zelensky se coloca numa posição onde ele sai dali, depois de um episódio de grande tensão, vai para a Europa, e a posição da Europa, de uma certa forma, a gente pode entender o seguinte: olha, estamos muito preocupados, porque, como colocou o Dávila, está aqui, são nossos vizinhos, não é? Estamos aqui precisando resolver um conflito que nos atinge ou pode nos atingir diretamente, e a gente não quer que as coisas tomem um rumo, uma direção conflituosa entre nós que temos esta responsabilidade. Mas aí, quando a gente olha essas colocações da Europa, elas vêm seguidas de um alerta de que o caminho da paz, o caminho da solução da guerra é dependente dos Estados Unidos. Então, nós estamos chateados, mas não vamos brigar. Vamos trazer os Estados Unidos para participar desse debate. Aí uma coisa interessante da gente observar, Canhato, que apesar desse comportamento conflituoso de Donald Trump, que muitas vezes fala, como diz, chamou o Zelensky de ditador, depois, quando foi perguntado se o Zelensky era ditador, antes da visita do Zelensky à Casa Branca, disse que nunca tinha falado aquilo. Então ele fala e desfala com a maior naturalidade, ele cria esse caos, mas uma coisa a gente tem que reconhecer: o acordo de paz hoje está sendo discutido de uma forma efetiva que não estava sendo discutido até o final ou começo de 2025. Então, no fundo, temos avanço. Agora, será uma solução ideal para todos os lados? Provavelmente não. Mas será reconhecido a importância dos Estados Unidos nessas relações, a dependência da própria Europa dos Estados Unidos, e quando a Europa fala em fazer novos investimentos no seu poderio militar, a gente precisa lembrar que vários países europeus sequer fazem a contribuição acordada em relação à OTAN, que os Estados Unidos sempre fez. Então, há uma série de elementos nessa discussão a serem considerados, e a gente fica na torcida de que sairemos dessa situação, primeiro, com a paz entre Ucrânia e Rússia seladas, mas também num reequilíbrio da relação entre Europa e Estados Unidos. Porque, no meu ponto de vista, Canhato, você citou, eu estive lá na semana passada, é preciso que a Europa faça o seu dever de casa. A situação na Europa é muito delicada, o Dávila conhece isso profundamente, e aí vai ser bom também a gente ter essa oportunidade de ouvi-lo nos próximos comentários. Sem dúvida alguma. Inclusive, chamou a atenção o chanceler francês, no dia de hoje, salvo engano, deu uma declaração muito importante, dizendo que a Europa nunca esteve tão perto de uma guerra. E, segundo ele, é preciso trazer Vladimir Putin para participar dessa rodada de negociações, porque parece que as discussões estão setorizadas entre algumas figuras da Europa, Donald Trump e Zelensky. É preciso colocar Vladimir Putin na negociação também para um acordo de cessar-fogo ou finalização definitiva desse conflito. Você, Mota, as declarações de Donald Trump dizendo que Zelensky não quer a paz. Agora, muitos também surpresos, né, com a maneira como o Zelensky tem se comportado e se colocado, dizendo que o acordo estaria muito, mas muito distante. Eu não sei aqui atribuir essa opinião do Zelensky, essa declaração dele. Os elementos que a gente tem são tudo o que Donald Trump e J.D. Vance já fizeram e já disseram até hoje. Se eu estivesse no lugar de Zelensky, eu jamais teria feito o que ele fez. Quem assistir todo o vídeo vai ver que tem, se eu não me engano, 40 minutos de conversa normal antes de acontecer aquele episódio. E o episódio aconteceu claramente por uma provocação que Zelensky fez. Ainda que Zelensky estivesse coberto de razão no que ele disse, o que não me parece ser o caso com as informações que eu tenho, ainda que ele estivesse certo, a última coisa que ele deveria fazer é o que ele fez. Se ele está numa guerra
contra uma das maiores potências do mundo, uma potência nuclear. E ele, para esse esforço de guerra, depende da ajuda e do financiamento americano. A última coisa que ele deveria fazer é agir como ele agiu. Eu acho ótimo que a Europa passe a tomar responsabilidade pela sua própria defesa, mas não acredito que isso vai acontecer, porque a Europa está ocupada demais, prendendo senhoras de idade por suas opiniões, como aconteceu na Escócia, ou fazendo operações de busca e apreensão contra pessoas por postagens nas redes sociais, como aconteceu na Alemanha, ou encobrindo atividades de violência sexual, como aconteceu no Reino Unido, porque esses crimes foram cometidos por imigrantes e não é politicamente correto você dizer isso. Eu acho pouco provável que uma Europa que está tropeçando moralmente, que não tem convicção do seu direito de existir como civilização, é isso que está em jogo na Europa hoje. Hoje na Europa tem inúmeros políticos, líderes, que se sentem culpados por serem europeus. Como é que esse pessoal vai ter condição de olhar Vladimir Putin no olho e ajudar Zelensky em alguma coisa? Eu acho duvidoso que isso aconteça. Eu acho que Donald Trump vai retomar as conversas com Zelensky. Acho que isso faz parte do estilo de negociação. Eu, se tivesse no lugar de Donald Trump, eu teria feito absolutamente a mesma coisa. Então, quer dizer que você vem na minha casa pedir a minha ajuda para continuar uma guerra e aí você se comporta desse jeito? Olha só, volta para casa, esfria a cabeça, a gente continua essa conversa outro dia. Eu acho que essa guerra tem que se resolver, é inaceitável uma guerra como essa, principalmente porque basta um míssil caindo no lugar errado para essa guerra virar a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Agora, vários tipos de negociação. Tem a negociação perde-ganha e tem a ganha-ganha, né? No caso do encontro entre Trump e Zelensky, aconteceu de tudo, menos as duas partes satisfeitas com aquele desfecho. Mas temos tempo para acompanhar outros desdobramentos. Agora, em relação ao questionamento do Beraldo, viu, Dávila, o papel dos principais atores europeus, você, inclusive, tem um contato muito próximo com figuras principalmente de França e Portugal. Queria que você trouxesse um pouco do cenário, a percepção de algumas lideranças, o que é preciso a gente considerar em relação a essas negociações e, claro, também esse destaque do Mota, né? Há muitas lideranças europeias que entendem que estariam a um passo de um conflito também no continente europeu, né? Mas eu acho que a situação é completamente diferente da que o Mota acabou de descrever. Eu sinto, você vê as declarações dos principais líderes europeus nas últimas 48 horas, foi o oposto. Vamos mandar tropa. A França deu a garantia nuclear para manter a integridade da Ucrânia. O futuro primeiro-ministro alemão Merz também disse total comprometimento. Acho que é uma mudança de atitude completamente diferente. Aliás, a Europa, ela sempre em momento de crise se une nessa hora importante, porque ela sabe, ela já enfrentou 2 guerras mundiais e sabe muito bem o que é um país ser invadido, coisa que os Estados Unidos nunca soube. Isso aí na sua história, né? Então, os europeus nesse momento têm todas essas diferenças, mas no momento de urgência há uma união na Europa e é clara essa união nesse último encontro em Londres. Deixou muito claro o comprometimento da Europa em defender, em preservar a integridade da Ucrânia. Não vão rifar a Ucrânia, como foi o caso, por exemplo, da Europa, quando rifou a Tchecoslováquia em março de 1939, achando que aquilo ia apaziguar o Hitler e, no fundo, isso foi em março, em setembro começa a guerra com a invasão da Polônia. Então, essa história de apaziguar tirano cedendo território não funciona. A história mostra que isso nunca funcionou e não vai funcionar dessa vez. Ainda mais os europeus que conhecem bem a história e viveram essa história, sabem que não vai ceder as palavras de um tirano como alguma garantia de integridade territorial. Então a Europa está totalmente comprometida na defesa da integridade da Ucrânia.
O segundo ponto, muito bem colocado pelo Beraldo, esse puxão de orelha que o Trump já deu no primeiro mandato fez a Europa acordar. O ano passado, Beraldo, a Europa já começou a ter um plano de investir 2% do orçamento e agora o plano do Draghi para a Europa é investir 5% do orçamento. É atingir o nível de Polônia nos próximos anos. Então, é a Europa mostrando, sim, essa preocupação com a indústria de defesa. Aliás, o plano do Draghi é espetacular, foi encomendado pela Ursula von der Leyen e mostra claramente uma Europa comprometida a fazer os investimentos necessários, a se endividar como Europa para poder ter a capacidade militar bélica necessária para defender o continente. Então, eu vejo que esse puxão de orelha do Trump lá atrás já fez esse efeito, a Europa já está investindo mais, não chegaram todos ao estado da Polônia, que já está investindo 4,5% do PIB, mas já existe um plano e uma determinação, inclusive para ressuscitar a indústria bélica na Europa. Então, eu vejo a Europa comprometida com a defesa da Ucrânia, sabendo que toda vez que cede a conversa fiada de tirano, o que você está fazendo é apenas postergando a guerra. Portanto, a melhor forma de evitar uma guerra é se preparar para enfrentá-la.